Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente para a entrevista de Regina Zappa. Regina, boa noite, como vai? Boa noite, Andréia. Tudo bem? Boa noite a todas e todos. Trouxe aqui um convidado bem especial que já veio até no Estação Sabiá. A gente já conversou, mas eu acho muito bom trazer ele aqui de novo para a gente falar dele, que é o Sagat B, que ele é rapper, músico, escritor, palestrante, ativista cultural. O Sagat é muita coisa, gente. E ele lançou há pouco tempo o seu livro O Bandido que Virou Artista. E ele anda por aí fazendo palestras em escolas, falando na rua com as pessoas, porque eu vi alguns vídeos dele. Então, eu queria te dar muito boa noite, Sagat. Como é que você está? Boa noite, Regina. Boa noite a toda a audiência do programa Boa Noite, né? Estou feliz de poder estar aqui participando, né, no canal 247. Fico muito lisonjeado sempre que sou convidado. A Regina, uma amiga querida, está sempre lembrando da gente. E, cara, a gente está aí, como você falou, né? A gente tem que estar se virando nos 30, fazendo de tudo um pouco, tentando levar um pouquinho da cultura para o gueto, tentando fazer a diferença de alguma forma, fazer do limão que foi a nossa história uma limonada, né, cara? Para que as pessoas possam se inspirarem de alguma forma. É isso aí. Sagat, eu queria que você começasse contando um pouco da tua história, a tua trajetória, como é que você deu essa virada na sua vida, e como é que está a sua vida hoje. Conta essa história para gente. Sim, meu nome é Fábio Sagat, Sagat B, né? Artisticamente conhecido, Sagat Barbeiro, Barbeiro da Mangueira. Hoje eu moro na comunidade da Mangueira, mas, né, eu tenho 44 anos hoje, mas infelizmente na transição da infância para a adolescência, devido ao ciclo social em que eu nasci e fui criado, acabei muito cedo me envolvendo na marginalidade. Fiquei por muitos anos fazendo parte de uma facção criminosa, fiquei 12 anos privado da minha liberdade, mas quando eu cheguei na unidade prisional, encontrei uma escola e pude ter um contato real com a educação, algo que, por incrível que pareça, não aconteceu na minha infância e adolescência. Minha mente mudou, minha consciência expandiu, minha vida foi transformada. Eu encontrei um projeto social que levou arte e cultura através do hip hop, no intuito de me aproximar da música. Me apaixonei pela literatura e ler fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu sou músico, escritor e palestrante. A gente, como a Regina já disse, lançou há pouco tempo um livro que se chama O Bandido que Virou Artista, que é a minha autobiografia ali, né? Eu conto a minha história. Fui muito sincero nesse relato, trazendo uma realidade que as pessoas, muitas das vezes, acham que conhecem, mas conhecem de uma forma distorcida. Então, fui muito verdadeiro nesse relato, trazendo essa realidade desde a minha infância, mesmo antes dessa marginalização, mostrando o processo que se dá na mente do coração de uma criança, até que ela venha de fato se tornar um marginal. A gente sabe que ninguém nasce bandido, ninguém nasce criminoso, ninguém nasce marginal. Tudo isso é uma construção social. Então, venho mostrando, né, através dessa minha autobiografia, essa construção social que se deu comigo, né? A minha experiência, mas conversando com muitos internos dentro do presídio, durante esses 12 anos que eu tive privado da minha liberdade, né, eu reconheci que as histórias são muito parecidas, né? Só muda, muitas das vezes, o nome do pai, o nome da mãe, o CPF. Então, fiz questão de trazer essa realidade. E assim, estou muito feliz hoje, né? Agora em agosto a gente está lançando um clipe, né, com uma menina que canta demais, a Lu Fogaça, que o nome da música é Quem Vê Cara Não Vê Coração. Então a gente segue trabalhando a literatura, segue trabalhando o rap, no caso, que é a minha forma de se comunicar com o público que eu quero alcançar, que é a rapaziada da comunidade, da favela, a rapaziada que precisa ter bons exemplos, né, boas referências. Então, estou muito feliz. As palestras nas escolas, a gente tem feito um trabalho excepcional, levando, através da minha experiência, essa realidade que só a educação tem o poder de transformar nossas vidas, só a educação pode estar trazendo para essas crianças uma perspectiva de um futuro melhor, né? uma possibilidade de ascender socialmente o direito de sonhar. Porque eu mesmo vim sonhar com 35 anos quando eu voltei a estudar, e hoje já tenho realizado meus sonhos, me apresento com a música, né? Tenho meus clipes na internet, e o livro, que para mim é a minha maior realização, poder colocar a minha vida no papel para que as pessoas possam se inspirarem de alguma forma. Eu acho muito interessante você ter contado uma vez que você nunca tinha sonhado, né? Realmente, de fato, né? Foi Sim. sonhar com 30 anos.
Isso é muito, muito bonito. Agora, eu queria que você contasse assim, o que aconteceu. Você teve uma infância, uma adolescência tumultuada, você entrou para a facção criminosa, você foi preso, você ficou um tempo. Aonde que deu o clique? Porque muita gente, mesmo presa e marginalizada, ela recebe, às vezes, informação educacional, mas não dá o clique, ela não muda a vida dela. O que aconteceu com você que deu esse Sim. clique, essa virada, e você se tornou escritor? Eu cresci num lugar, né, como eu já disse, eu acho da outra vez que eu estive aqui conversando com você, que eu não tinha perspectivas, as pessoas simplesmente não sonhavam, era um futuro pré-estabelecido. Né? As crianças estudavam até a quarta, quinta série para aprenderem a ler e escrever e iam trabalhar com seus pais. Os meninos iam aprender uma profissão na construção civil e as meninas viravam domésticas. Ainda é assim hoje, onde eu nasci e fui criado na Baixada Fluminense, em Queimados. Né? Muitas pessoas não têm realmente perspectiva de ascender socialmente, mudar de vida de fato. E aquilo ali sempre me incomodou muito. Eu queria sonhar, essa que é a realidade. Mas não tinha referência para que eu pudesse olhar e falar, não, se fulano chegou, eu também cheguei. Eu não tenho um amigo que tem um diploma universitário. Isso eu acho um absurdo. Né? Essa falta de oportunidade realmente. Então, na minha adolescência, eu acabei, né, me envolvendo com as drogas, e a partir do momento que eu me envolvi com as drogas, para mim, se envolver com furtos e assaltos foi uma questão de evolução ali dentro desse processo, que a gente sabe que é um ciclo vicioso, e fui preso. Quando eu fui preso a primeira vez, né, eu fui parar numa cela de facção. A gente, no Rio de Janeiro, você não tem como não ficar dentro de uma facção e ser influenciado por ela, porque não tem cadeia para neutro. Ou você escolhe ir para uma facção, ou você escolhe ir para o seguro, ficar no meio de pessoas que estão presas por crimes sexuais. Então, isso é bem complicado. Então, todo mundo tem que escolher uma facção. E é ali que essa doutrinação criminosa acontece, foi o que aconteceu comigo. Né? A partir do momento que eu escolhi entrar para uma facção, ali para mim foi como uma faculdade, né? Que eu não conhecia o crime da forma que ele me foi apresentado na cadeia. Toda aquela organização, né, dos elementos com um patamar mais alto ali dentro daquele ambiente, daquele cotidiano. Então, os 2 anos que eu fiquei preso nessa minha primeira prisão me serviu como uma faculdade, realmente uma universidade, um curso intensivo do crime. E, a partir daí, né, eu entrei nesse processo de entrar e sair da prisão. Fiquei 2 anos na rua, fui preso novamente, fiquei 6 anos preso, porque quebrei uma condicional, e no momento que eu saí desses 6 anos, eu até tinha vontade realmente de parar com o crime, mas não tive forças, não tive também oportunidades aqui fora quando eu saí. Ainda estava com a minha estima muito baixa, então não consegui realmente mudar, de fato. Me envolvi novamente, mas quando eu fui preso pela 3ª vez, né, eu já estava cansado dessa vida, eu já estava sofrendo demais, sabendo que minha mãe estava também com o emocional em frangalhos devido às minhas atitudes. E no dia que eu fui preso, eu resolvi, de fato, mudar. Né? Como você falou, tem muitas pessoas que, infelizmente, têm todas as possibilidades de não estar nessa vida, mas escolhem estar, mas é o que eu trago no meu livro. A vida realmente é feita de escolhas. Né? Por mais que eu não tive grandes oportunidades na minha infância, eu escolhi ser um marginal. Mas a pergunta que eu faço também no meu livro, a pergunta que eu faço nos locais onde eu estou palestrando é: quais as oportunidades que têm sido apresentadas para essas crianças dentro da comunidade? Né? E isso é bem complicado. Então, a partir do momento que eu decidi mudar de fato, eu abracei todas as oportunidades que me vieram, mesmo dentro do presídio. Então, 4 anos que eu fiquei preso, né, nessa minha última passagem, foi o tempo que eu me dediquei a essa mudança. Cheguei numa unidade prisional onde tinha uma biblioteca,
Ali eu comecei a ler, comecei a estudar música, aprendi a tocar o violão, comecei a compor, e a autoestima entrou na minha vida, algo que eu nunca tinha sentido, que era essa valorização do meu potencial, sabendo que eu poderia me tornar um músico aqui fora, sabendo que eu poderia me tornar um poeta, um escritor. Eu vi o meu trabalho ser reconhecido pelos companheiros de cárcere, e isso foi algo extraordinário na minha vida, porque eu falei, pô, se aqui dentro as pessoas estão curtindo, por que não vão curtir lá fora? E para poder embasar essa mudança, eu aprendi a cortar cabelo lá dentro, né? A partir do momento que chegou até a minha mão a máquina de cortar cabelo, eu comecei a fazer esse trabalho na cabeça dos próprios internos, lá dentro dos companheiros de cárcere, e vi que eu tinha talento para a coisa. Então, eu saí, antes mesmo de mexer com a arte, de me envolver com a arte, eu fui cortar cabelo, montei uma barbearia, né? Deu certo, me tornei um barbeiro excepcional na comunidade, muito requisitado. Isso foi algo que mudou minha vida, por isso que meu vulgo hoje no rap é Sagat B, que é B de barbeiro, porque eu tenho a barbearia como o alicerce de tudo, foi algo fundamental para que essa mudança acontecesse, porque a partir disso eu não precisei bater na porta de nenhuma empresa pedindo emprego, né? Eu botei meu espelho numa lojinha, botei uma cadeira e ali eu consegui sobreviver até que a coisa ganhasse corpo e eu tivesse realmente uma barbearia de responsa dentro da comunidade. E a partir de 5 anos, eu vou fazer 10 anos na rua, a partir de 5 anos que eu vi que a minha vida já estava estruturada, eu falei, agora eu vou deixar fluir essa minha veia artística, eu vou, né, procurar através do rap, né, trazer essa realidade, alcançar essa molecada, mostrar para eles de alguma forma que o crime não compensa. E comecei a postar vídeos na internet, comecei a escrever músicas, comecei a produzir, e quando eu vi que a coisa ia dar certo, eu falei, agora eu tenho que escrever um livro contando essa história de superação. E escrevi, graças a Deus, ficou muito bonito, né? Se você não conhece ainda, procura conhecer, né? O Bandido que Virou Artista, Sagat B, editora Cotter. Salve, Ney Cotter, fez um trabalho maravilhoso na edição desse livro, sou muito grato à editora Cotter, gratidão. O livro é muito legal, eu já tive oportunidade de ler da outra vez que a gente conversou, muito bacana. E como você disse, Sagat, que a vida é feita de escolhas, você fez uma escolha, né? Quer dizer, você até foi pavimentando o seu caminho com essa história da barbearia, quer dizer, você aprendeu um ofício, saiu da prisão e decidiu viver do seu ofício, daquilo que você tinha aprendido. Você podia ter voltado para o crime, seria até mais fácil, né? E você se estabeleceu como barbeiro, e só depois que você estava estabelecido é que você partiu para a sua vocação artística, não é isso? Exatamente. É porque, cara, assim, eu compreendi que a arte, né, cara, ela é muito heterogênea. Então, o fato de você ter um dom, de você ser bom naquilo que você faz dentro de qualquer tipo de vertente artística, não quer dizer que você vai fazer sucesso ou que você vai ganhar dinheiro. Então, é muito necessário que a pessoa tenha um ofício para que ela possa, né, minimamente se sustentar enquanto ela corre atrás dos seus sonhos. Isso aí. E você falou que agora você está, quer dizer, você faz palestras em escolas. Você vai a escolas públicas, escolas de ensino médio? Como é que é essa dinâmica? Bem, eu estou indo aonde as pessoas me convidarem, né? A gente não cobra pelas palestras, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? A gente só pede mesmo o transporte para a gente poder estar ali trazendo essa realidade. Então, a gente vai em escolas públicas, principalmente, né? De ensino médio, geralmente. Fundamental também, porque para cada público a gente molda o discurso, a gente conversa desde crianças mesmo, de 5 a 10 anos, se for necessário, a gente conversa, né? Mas a gente quer pegar mesmo essas crianças nessa faixa dos 12 até os 18 anos, que é onde elas realmente estão com a mente voltadas para esse universo ao qual eu tento tirá-las de alguma maneira. O Sagat, e
tenho muita curiosidade de saber a reação desses adolescentes e dessas crianças, a reação à sua fala. Como é que eles se comportam? Como é que eles reagem? Como eles fazem perguntas? Como é que funciona? Perguntas. Essa aí é o molde da minha palestra, porque quando eu conversando com os professores, de repente a escola tem alguma demanda específica, então a gente elabora uma palestra dentro daquela demanda, uma palestra temática. De repente tem alguma data comemorativa onde eu sou convidado, então a gente faz uma palestra temática em cima daquele assunto. Mas geralmente, quando eu estou livre para fazer minha palestra, eu conto a minha história durante uns 20, 25 minutos, né? Os temas mais impactantes, para que eles possam ser atraídos de fato. Canto uma, duas de minhas músicas, né? Para que a gente possa trazer um clima mais descontraído para a palestra. E abro para perguntas. Cara, e vem assim uma enxurrada de perguntas, e essa interação é muito interessante, que aí eu consigo me comunicar com eles, com aquilo que realmente eles querem saber, aquilo que realmente eles têm a curiosidade de saber dentro dessa temática, que é o mundo do crime, que é o mundo das drogas, que é o sistema carcerário, né? São assuntos que são tabus na sociedade, que a sociedade prefere muitas das vezes esconder embaixo do tapete, mas que é muito necessário estar sendo debatido, principalmente dentro das escolas. Eu costumo dizer que hoje não há uma criança, adolescente, jovem ou até mesmo adulto, independente da classe social, que não vai ter em determinado momento da vida o contato com as drogas. As drogas estão aí, em todos os ambientes, em todas as classes sociais, ela se faz presente, assim, e muito forte. Então, a questão é, como que essa criança, qual a reação? Será que vai estar preparado para esse momento? Né? Será que vai ter sabedoria para lidar com essa situação? Então, a gente tem que preparar nossas crianças, tem que preparar nossos jovens, os pais têm que preparar seus filhos para esse momento que vai acontecer. Vai acontecer. Não tem como botar o filho numa redoma e evitar que esse tipo de contato aconteça, porque a sociedade que a gente vive hoje, a droga é algo assim, né, que faz parte de todos os ambientes. Então, a gente traz essa realidade e essa interação. Eu vou respondendo as perguntas que eles vêm me fazendo, isso através da minha experiência, né? Através do que aconteceu comigo, eu venho mostrando para eles o perigo que é, muitas das vezes, se deixar levar por um convite de um amigo, muitas das vezes, para não parecer bobão, ser de fato um bobão, que foi o que aconteceu comigo. Eu usei droga a primeira vez, cocaína, nem comecei na maconha, comecei na cocaína. Para não parecer um bobão, eu usei a droga, para dizer que era malandro ali no meio da rapaziada, mas quando, na verdade, eu estava sendo um grande bobão. Então, a gente vem trazendo essa realidade de forma descontraída, e eu sei que a gente tem feito a diferença, porque os relatos que vêm depois, né, nas redes sociais, vários adolescentes me chamam falando sobre o que aconteceu com eles, trazendo as experiências. De repente, na hora ali, eles nem falam, mas depois eu tenho recebido um retorno muito satisfatório daquilo que eu tenho feito. É quase que uma terapia que você faz com esses meninos, né? Agora, Sagat, tem alguma pergunta que é mais recorrente? Muito bom. Tem alguma pergunta que é mais recorrente? Uma pergunta que é muito recorrente. Sim, tem uma pergunta que é muito recorrente, que é acerca de sair da marginalidade. Né? Existe um paradigma social na sociedade que, quando o cara entra no crime, ele não consegue mais sair, porque os próprios elementos ali, quando ele sair, vão, de certa forma, repreender ou até mesmo querer tirar a vida dele. E isso é um paradigma que não é verdadeiro. Porque o que acontece? Muitas das vezes, quando qualquer indivíduo quer sair da marginalidade, né, geralmente ele quer sair por ter cometido algum tipo de falha ali no convívio dele com os elementos ao qual ele faz parte daquele grupo ali de criminosos. Então, quando ele dá mole ali, ele vacila, ele deixa qualquer tipo de rastro, aí ele quer sair. Aí sim ele vai ser cobrado de alguma forma, porque, né? E você congelou.
Vamos sabe ver se como é que é o crime. voltou. Vacila ali dentro, que você não cometeu falha. Você vai chegar a quem você é subordinado, vai explicar a tua situação, vai falar que você quer sair, você vai sair, cara. Porque, na realidade, o cara não vai querer que tu fica do lado dele contrariado. Porque, muitas das vezes, isso pode gerar algum problema. Então, assim, eu conheço muita gente que saiu de boa do crime. Eu creio que, para as pessoas que querem sair, essa é uma grande ilusão. Quando você determina, se você não tiver oprimido, se você não tiver matado ninguém na covardia, você vai sair e vai viver a tua vida, com certeza. Sagat, deixa eu te perguntar, você vai às escolas e conversa com os meninos? Você, por acaso, vai também, ou já foi alguma vez, conversar com presidiários nas prisões? Já te chamaram? Eu acho que você está congelado, hein? Ele congelou e parece que a imagem sumiu. Aí, voltou. Ah, voltou. Ele deu uma arrumadinha lá. Está ouvindo, Sagat? Uma pena que está meio ruim a sua imagem. Oi. Tudo bem, a gente está te ouvindo bem. Posso fazer de novo a pergunta? Será que ele está ouvindo? Oi. Está ouvindo? Repete a pergunta, por favor, que eu não ouvi. Tá bom. Não, é o seguinte, você fala com alunos de escola e tal, e a tua transformação se deu até na saída da prisão. Eu queria saber se alguma vez você foi conversar com presidiários nas prisões para também trazer para eles o seu exemplo. Está travada. Não, mas eu acho que ele está ouvindo. Será? Vamos ver. Você conseguiu ouvir, Sagat? Acho que travou. A internet dele, infelizmente, não está muito... Estou ouvindo. Entrar na prisão é algo bem complicado, assim. Consegui. Entrar nas prisões é algo bem complicado. Já venho tentando há algum tempo, ainda não consegui. Eu já fui em instituição. Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Pode falar. Oi. Você falou que já foi em instituições. Oi. Entrar nas prisões... Ai, gente, que pena. É tão importante esse depoimento dele, né? Que pena que ele está com a internet ruim. Vamos ver se volta agora a internet dele. Vamos dar. Acho que está voltando. Caiu. Ele caiu. Está complicado. Mas eu vou repetir aqui o nome do livro para quem está assistindo e quiser comprar para entender a vida dele. Chama O Bandido que Virou Artista, é da editora Cotter. Eu acho que pode ser comprado pela internet, seguramente. E nesse livro ele conta a vida dele esse livro aí. E aí ele conta a vida dele, conta como é que foi a infância, a adolescência, depois como ele entrou no mundo das drogas, depois como entrou no mundo do crime dentro da prisão, né? Porque as prisões são isso, né? São universidades do crime, né? A pessoa entra, como ele disse, já tem que escolher o lado, né? Que lado de que facção você vai ficar, e ali você tem que dançar conforme a música. E, apesar disso, chegou um momento que ele teve acesso à biblioteca da prisão, teve acesso a algum tipo de formação lá dentro, aprendeu a cortar cabelo, né? Aprendeu um ofício, muito legal isso, e aí ele começou a ter essa vontade de seguir essa vocação que talvez ele nem soubesse que tinha, né? A vocação para música e até para literatura,
E quando ele saiu, ele resolveu sair do crime, ele tomou essa decisão, ele fez uma escolha, né? Sair dessa vida e começou a trabalhar como barbeiro, cortando cabelo, passou 5 anos fazendo isso, e aí depois ele começou aí ele se sentiu compelido, né, a escrever, a contar a vida dele, essa trajetória dele, tão bonita e que serve tanto de exemplo para tantas pessoas que não têm esperança ou que acham que nasceram naquela situação e não vão conseguir mudar aquilo. É claro que é sempre importante que elas tenham uma chance, né? Como hoje, como ele falou, ele não tem nenhum amigo dele que fez universidade. E hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que vieram de comunidades, pessoas negras que conseguiram estudar por conta das políticas de cotas, entre outras coisas, e com essa ajuda tem muita gente aí que consegue se realizar, sair dessa vida sofrida, né? Que é a vida marginalizada. Vamos ver se o Sagaz consegue voltar. Deixa eu falar aqui com ele aqui pelo WhatsApp. Ele está travado novamente, né? Se não, a gente traz ele outra hora. Ele contou muita coisa já aqui para gente. E, de repente, vou dizer para ele está, coitado, tentando lá, a conexão dele que está ruim. Ele falou que é muito raro acontecer isso lá. Ele não tá, e o celular também, ele não conseguiu gravar nem vendo a gente, né? Mas vou dizer para ele que ele volta outra hora, mas a gente conversou bastante. Acho que a gente deixou falar aqui com ele. Vamos ver o que ele responde, mas eu já podia te dar. Eu falei para você, André, eu não tenho hoje muitas dicas, mas tem algumas informações aqui, e porque eu viajei e aí não consegui ver muita coisa, né? Mas tem uma notícia aqui que eu achei muito legal, que a gente podia falar aqui, que é a história do Museu da Dinamarca, que vai devolver ao Brasil o manto tupinambá do século XVII. Olha que incrível! Parece que são vários mantos tupinambás que estão. São vários, não, sei lá, são 8, não sei direito qual é o número, espalhados por museus na Europa. E a gente não tem nenhum aqui no Brasil. Não tem nenhum aqui. Inclusive, quando houve o Brasil 500 anos, nós tivemos que pegar um emprestado. Exatamente. Né? Exatamente. E esse manto, ele é considerado sagrado, né? Era considerado sagrado pelos tupinambás. E ele, hoje em dia, faz parte da exposição etnográfica no Museu Nacional da Dinamarca. Aqui está o número, só tem 11 peças como essas. E eu acho que foi uma negociação do governo brasileiro com a Dinamarca, não sei exatamente como é que isso aconteceu, mas eu sei que, olha, se você conseguir colocar... Eu vou colocar na tela. Coloca na tela e eu vou contando aqui. Ele é tecido com penas... É lindo, com penas vermelhas de guará, que é uma das mais belas, raras e valiosas da cultura material dos povos indígenas do Brasil. Era utilizado por pajés durante alguns rituais. Você pode ver aí, acho que está lá para cima. Daqui a pouco ela vai entrar. A imagem não entrou, não. A imagem não entrou ainda, eu já vou colocar. Ela vai entrar. E nos séculos XVI e XVII, no início da colonização, eles foram levados pelos viajantes europeus e oferecidos a monarcas e famílias nobres. Mas, se a gente não conseguir ver aqui, é só entrar. Eu vou pegar. O manto tupinambá, que ele vai aparecer, mas daqui a pouco a Andréa consegue. E aqui, como diz, olha, ele só existem, eu falei 11, mas são 5 exemplares no mundo inteiro, e nenhum deles está no Brasil, né? Então,
Foi aqui. Olha só que beleza. Vou pegar outro também para a gente ver de frente. É maravilhoso. E os tupinambás, no Brasil, hoje, eles constroem réplicas daqueles mantos antigos, mas são réplicas, né? Trazendo e mostra a complexidade desse manto. É uma beleza, realmente. E ele vai ser exibido aqui no Rio a partir de 6 de junho de 2024. Eu não sei qual museu, acho que é no Museu Nacional da UFRJ, o Museu Nacional. Né, não poderia ser outro, né? Não acha? Exatamente. Olha, Regina, que maravilha. Olha isso. Olha. É muito lindo. Ele é maravilhoso. É muito lindo. Ele é maravilhoso. E é interessante, sabe o quê? Porque eu não sei se você viu, mas recentemente teve um descendente de um rei, um monarca africano, que foi visitar um museu na Europa e que ele encontrou, né, um assento, na verdade, que era do bisavô dele, e ele foi lá e sentou. E começaram a fazer toda, né, a mística, muito. E o pessoal do museu desesperado. Mas ele fez um ato tão simbólico que levanta esses questionamentos, que nos abre a gente pensar, porque isso tem um fator simbólico para aquele povo. Né? Esse fator simbólico do povo, né, do manto tupinambá, eles foram tirados da nossa identidade enquanto, né, construção de Brasil, a partir dessa união, né, que o Lévi-Strauss chamava das 3 raças tristes, né, os portugueses, os africanos e os povos originários, os indígenas, dentro do que foi a colonização. Mais do que isso, o fator religioso. E esse fator, ele é presente, né? Ele é onipresente, ele não se perde, né, Regina? É muito... É incrível. Eu achei essa história tão incrível e foi o próprio museu que destacou, essa foi uma doação do museu, né? Destacou essa doação como uma contribuição única e significativa para a recuperação do acervo brasileiro. Muito legal, né? Achei essa história muito boa. E é um manto do século XVII. Do século XVII. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. E é triste, porque, mais uma vez, lembrar que no Brasil, 500 anos, a gente teve que pedir emprestado. E eu acho que é importante abrir esses questionamentos. Olha aqui, que coisa mais linda. Tem uma imagem aqui, Regina, que eu vou te mostrar. Deixa eu ver. Para você entender o que era o manto tupinambá. Peraí. Sobretudo pela visão dos... Peraí. Aqui, olha. Que maravilha. Era usado pelos pajés, né? Certamente em cerimônias religiosas e importantes nas tribos. Né? Esses desenhos, olha, que incrível. Isso eu estou tentando aqui, depois eu vou pegar aqui. Povos do povo que dominava a costa do Brasil há 500 anos, os tupinambás. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Vai ser incrível essa exposição de mostrar esse manto. E tomara que as pessoas no Brasil comecem a valorizar, né, a cultura indígena e todas essas coisas, os rituais, enfim. Isso é tão importante para a gente, não só a parte concreta, né, da gente ter esse manto, mas isso eu acho que muda o imaginário brasileiro. Isso traz... eu espero assim, que tenha muita fila para as pessoas irem ao Museu Nacional da UFRJ para ver esse manto ano que vem. Tomara. E é interessante, eu acabei de achar uma matéria aqui do ano 2000, em que a Nivalda, que era uma líder da comunidade da Olivença, Bahia, ela pedia: somos tupinambás e queremos o manto de volta. Essa matéria saiu na Folha de São Paulo no dia 1º de junho de 2000. Ou seja, 24 anos depois, o manto vai voltar.
24 anos 23. depois da reivindicação, né? Depois da reivindicação, exatamente. E Porque exatamente ali no mesmo mês, né? é Mas olha, como os europeus levaram tanta coisa de tantos países, é. tantas peças culturais importantes, né, africanas, do Egito, né? Nossa Você vai a Senhora. Londres, você vê coisas no Museu Britânico que você não vê no Egito, né? Então, mas alguns museus estão começando a devolver, né? Então, É. talvez seja um movimento até de conscientização e de pedido de desculpas, né, pela rapinagem, né, que os Não, europeus fizeram. você falou tudo. E assim, como é que você vai tirar o direito, por exemplo, dessa imagem aqui, rapidinho, Regina, e a gente já segue, que é o rei africano que está certo, ele tem mais é que sentar no trono que foi levado pelos alemães, Muito bom. não é descendente dele, ele é bisneto. Isso é meu, isso é ancestralidade, né? Isso é identidade, isso é fantástico, é muito bom mesmo, eu adorei. E aí eu sei que o pessoal do museu ficou ali com uma questão, eu acho tão burocrática, por um lado, né? Pela questão do patrimônio, mas por outro lado, eu acho que essa questão moral que você falou bateu, né? Porque e aí, o que a gente faz? Afinal de contas, foi uma rapinagem, né? Vamos Uma ficar quietos. rapinagem. É uma rapinagem. Muito Mas, bem. então, ia falando em reis, né, rei africano, o, não sei de onde era esse rei que você mencionou aí, eu queria recomendar um filme que chama Rainha Ndinga. É Mendiga. difícil falar, Ndinga. É um filme que foi lançado em 2014, mas eu não sabia dele, eu não tinha visto. É Ndinga, a Rainha de Angola. É um filme biográfico angolano, foi realizado pelo Sérgio Graciano e escrito por Joana Jorge, e conta a história da guerreira africana Ana de Souza, de Angola, né? Foi lançado nos cinemas angolanos em 2013. E no Brasil foi mostrado em 2014 também nos cinemas, e agora está na Netflix. Já passou no cinema, aqui está brevemente no cinema, mas isso é um cartaz antigo. Uhum. E agora é uma série documental. Agora virou uma série documental e sobre a rainha guerreira angolana Dinga, e traz entrevistas com especialistas e dramatizações. Então tem uma personagem que é a rainha e é dramatizado, mas é aquele docudrama, né? Meio documentário e meio ali dramatização. Então eu ainda não vi, mas fiquei muito curiosa e achei bem interessante essa história. Eu vou assistir também no final. Só para te passar a informação correta, então, ele faz parte do povo Bamum, que é do oeste camaronês, é o Ah, Namin Mbongo Nioia, né? E aí ele sentou-se no trono do seu povo, tá? Que é do povo dele, no Museu Etnológico de Berlim. E aí eu vou assistir esse filme também, fiquei bem interessada, porque é tão importante a gente pegar o cinema, né, brasileiro, ele volta, mas voltar com essa brasilidade e de procurar historicamente a nossa ancestralidade, de procurar historicamente contar a partir de um viés que seja mais diverso, né, Regina? É fundamental, eu acho que é fundamental. Porque você tem escritores africanos que Sim, escrevem sobre esse assunto, mas eu nunca tinha ouvido falar num filme angolano que fala de uma rainha de Angola, né? Uma rainha não é? guerreira. Então deve ser super legal, né? Muito bom da gente. Vamos assistir. Outra coisa, queria avisar os navegantes aqui no Rio de Janeiro que vai voltar uma temporada de macacos. Eu acho que eu conversei com você sobre a peça do Sim. Cleiton Nascimento, né? Aquela peça assim, que eu achei um acontecimento, uma das coisas mais importantes no teatro nos últimos tempos. E o negócio é o seguinte: na hora que anuncia, os ingressos acabam, esgotam rapidamente. Então, eu sugiro, quem não viu ainda, entrar no Simpla,
para comprar, vai ser no Teatro Firjan, no centro do Rio. Entra no Simpla para comprar o ingresso. E essa temporada vai de 8 a 30 de julho, mas sempre sábado e domingo. Então, não perca. Quem não viu, tem que ver. Perfeito. A gente já falou bastante dela, né? Muito, muito, muito importante, muito bom. Esse é o Cleiton Nascimento. E o Cleiton deu uma entrevista para a gente aqui no Estação Sabiá. Quem quiser, ele é um cara excepcional, incrível. E ele fala muito da peça, fala como ele chega. Ele passou 7 anos pesquisando, estudando. A peça começou com 15 minutos e agora ela tem quase 3 horas. Olha, e você fica siderado, né? Você não consegue largar, né? Deixar de ter atenção e seguir aquilo, porque é muito, muito legal. Então, corram para comprar no Simpla e vejam também a entrevista do Cleiton Nascimento sobre macacos no Estação Sabiá. É só entrar no YouTube e pedir Estação Sabiá, TV 247, pode até botar, e aí bota macacos ou Cleiton Nascimento. Outra coisa, essa série é uma série que ela não é nova, ela é de 2010, mas eu só comecei a ver outro dia e estou achando assim o máximo. Eu gosto dessas séries sobre máfia e tal, eu acho interessante. Chama Boardwalk Empire, no HBO. E a história ela é passada em Atlantic City, nos Estados Unidos, nos anos 1920. Justamente, ela começa quando está sendo imposta a lei seca. E, a partir da lei seca, você começou a ter uma máfia que contrabandeava a bebida, porque passou a ser proibida a bebida nos Estados Unidos. Então, é muito interessante porque ela começa assim, esse personagem, que é um ator maravilhoso, que é o Steve Buscemi, ele o nome dele, o protagonista chama Enoch Nucky. Então, ele é um tesoureiro corrupto e politicamente influente em Atlantic City, acho até que ele vira prefeito, e começa a série ele participando de uma reunião daquelas mulheres moralistas que exigiam a proibição da bebida, porque estava destruindo a sociedade americana. Não sei. Então, ele está ali, ele faz um discurso todo moralista, e depois ele vai para o... Não sei se é um cassino, é um bordel, o que é, mas é um teatro, um lugar, um restaurante de jogos, enfim, dança, as pessoas dançam, aquelas mulheres, aí tem mulheres fazendo espetáculos, não sei o quê, e aí ele vai e janta com um monte de mafiosos. Então, você já vê o cinismo do personagem e o que vem pela frente. Então, essa série conta a história desse tempo, né, da lei seca e do nascimento, da consolidação dessa máfia americana. Inclusive, aparecem figuras ali que estão começando, como Al Capone, né? O Chuck White, que era outro personagem amigo do Duck, que é um mafioso também negro no mundo do crime. Então, te mostra o começo da força da máfia nos Estados Unidos, que começou muito com essa história da lei seca. Então, e é uma narrativa assim lenta, parece muito a narrativa do Poderoso Chefão, que eu adoro, toda vez que eu posso eu revejo, que eu acho um dos grandes filmes do cinema, que conta numa trilogia, né, são 3 filmes, conta a história da família Corleone. Então, é um prato cheio para quem gosta desse tipo de filme, que é super cenários lindos, atores maravilhosos, e eles compõem o que era a cidade de Atlantic City nesse momento, dominada por uma elite criminosa. A máfia dominava totalmente.
E outro filme, outra série mais antiga, que muita gente adora, o meu filho considera-se a melhor série que ele já viu na vida, que é a Família Soprano. Eu não sei se você viu, Andréia, que é também uma série, é maravilhosa. É realmente o Tony Soprano, que é James Gandolfini, ele até morreu depois. Acho Foi, que já morreu recentemente, não foi? é. Ele é o personagem principal, chefe da máfia e pai de família. Então, ele tem aquela vida horrorosa na máfia, manda matar gente, bate em pessoas. E na família, ele é um pai exemplar, está sempre ajudando a filha, enfim. Então, não é aquela coisa assim, a pessoa toda má, a pessoa toda boa. As pessoas são feitas dessas contradições, né? As Então, é uma complexidades. série grande, tem Eu acho não que assisti. eu assisti umas partes. Agora eu estou começando a assistir ela direto, Tá. porque falam tanto que é a melhor série, que não sei o quê, e acho que foi a primeira que apareceu, antes de Mad Men, que é outra série americana também, muito interessante, sobre o mundo da publicidade nos anos 50. Você não viu também, não? Mad Men é interessante, tem que ver, é muito legal. Não assisti também. Vou pegar essas dicas todas. Pega, pega. O Mad Men eu nem sei onde é que está. Essa Ah, dos Sopranos está na HBO. E essa que eu falei antes também é HBO. HBO Max, do Boardwalk Empire, essa da máfia. E vale a pena. O Mad Men também acho que está até na Netflix. E aí, então é tão interessante o Mad Men, porque é toda a cabeça daquela época, né? Então, os profissionais da área de propaganda, eles tinham sempre nos escritórios, eles tinham um uísque, então todo mundo bebia, todo mundo fumava dentro dos escritórios, e o tratamento às mulheres, aí surge uma mulher que ela vai cavando o lugar dela como uma grande publicitária, mas uma coisa rara, porque as mulheres nunca têm chance. A maioria das mulheres que aparecem são as esposas, ou a secretária gostosona. Mas é muito retrato de época, muito bom, muito bom. E tem uma história bem forte por trás disso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu acho que eu acabo. Só lembrando o seguinte: o Flickr eles chamam de o maior evento literário do Norte e Nordeste. É um festival literário que acontece em Cachoeira, que fica, acho que 120 quilômetros de Salvador. Foi lançado no dia 25, mas ele dura até outubro. Então, dia 25 foi a abertura, porque também a Bahia está comemorando 200 anos da independência, então eles também comemoraram em Cachoeira, nesse dia 25. E agora, aí tem exposições, tem palestras e tal, e agora, deixa eu ver que eu separei aqui, e agora começa no dia 6 de julho e vai até dia 9 de julho, o colóquio Flickr, que é a atividade de extensão da Flickr. Então, em Cachoeira também, vai ter seminários, vai ter várias coisas acontecendo em várias palestras. Então, para quem está na Bahia, está em Salvador, ou está em Cachoeira, ou quer visitar Cachoeira, que é uma cidade linda, né? Uma cidade colonial super bonita. Então, fica. Não, então você não acha? Eu acho, não, eu queria. Eu estou aqui suspirando porque eu queria. Ai, ai, Pois ai. é, eu também Na Bahia, cidade histórica. sou louca para conhecer Cachoeira. Eu tenho até um amigo que é de lá, e é considerada um monumento nacional. Ela é Nacional. tombada pelo Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Ela foi tombada em 1971. Fica no Recôncavo, e é a cidade baiana que reúne o mais importante acervo arquitetônico no estilo barroco, depois de Salvador, provavelmente, e o maior estaleiro cultural independente do Brasil. Foi sede do governo durante a Guerra da Independência. Ali tem muita história de luta contra os portugueses e tal. Enfim,
Quem puder visitar a cachoeira. E Até celebrou outubro está esse dia. rolando isso. Hein? E foi esses dias, né, dia 25 de junho, que Cachoeira celebrou os 200 anos da independência da Bahia. E quem esteve lá? O governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Que massa, né? Aí em Cachoeira, ele abriu É, o a Flica, Flica. a Flica, né? A festa literária. Mas, então é isso, Andréia. Por hoje é só. E por hoje é só, então, né? Que massa. Uma sexta-feira daquelas, né? Sexta-feira. Sexta-feira, que a gente ainda tem o resto da noite para comemorar os Né? acontecimentos, né? Né? Não digo nada. Ontem o sensacionalista ontem virou e falou assim: olha, o TSE esperou para, né, para fechar a comemoração logo com o sextou, né? Então, Então, pronto. sextou, vamos tomar uma taça de vinho, ou muita cerveja, ou uma cachaçinha para comemorar 8 anos, pelo menos, livre de certa presença nefasta, né, nas eleições. É isso aí. É a história que segue, não é, Regina? É isso História mesmo. que segue. E eu Boa peço noite, perdão bom fim de semana, André. para Fala você aqui. também. Não, eu só vou pedir para as pessoas continuarem aqui com a gente. Acessar o site do Brasil 247, continuar com a nossa programação, dia em 20 minutos, a live do Conde. Eu volto amanhã às 14 horas para falar sobre o caso do Assange. Né? Vou conversar com o Otávio Costa, que é o presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Beleza? Então, Um gente, beijo, bom fim de semana para beijão. todos e todas, para a Andréia. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.